mas com essa consciência de hoje. Então, primeiro fui pedir para as pessoas, para as crianças, né? Então, fiz uma votação para que fosse eleito uma pessoa para marcar o tempo e que cada criança teria só 1 minuto, né? Que seria aquela voltinha no relógio com um ponteiro grande para falar sobre ela, o que ela gostaria de aprender e quem ela era, né? Crianças do primeiro ano, todas com 6, 7 anos, e a pessoa, eu não conhecia a turma, a pessoa que foi escolhida para marcar o tempo, passou-se algumas pessoas estavam falando, coloquei outra para ir selecionando quem ia falar, né, para que todos pudessem falar, 18 crianças, e ela tem uma percepção, né, depois a professora me disse que ela talvez tenha autismo, mas está em processo de investigação. Então, passado algum tempo, ela estava mexendo na parede, colocando, não estava nem aí com o tempo. Aí eu parei para pensar assim, me fez refletir uma coisa muito engraçada. Por que que tudo tem que ser controlado com o tempo? Eu sei que nós adultos temos tudo isso, mas as crianças estão tão livres nesse sentido de tempo, que naquele momento eu paralisei ao olhar aquela criança e as outras crianças e falei, não, chega, eu não vou controlar o tempo. Elas vão falar livremente, quando elas terminarem, eu passo para outra criança. E então, a partir daí, eu falei, ok, você está marcando o tempo lindamente, não falei nada, né, com a criança, falei, obrigada pelo seu trabalho de marcar o tempo. E aí continuei, todas as crianças falaram, né, foram mais uma repetição de que todas queriam aprender a desenhar, algumas pintar, né, outras aprender a ler e a escrever, mas eu consegui dar informações importantes, né, assim, esse meu registro, essa minha presença na sala, para mim, foi muito marcante, né, não sei se as crianças irão conseguir aprender comigo, mas eu percebo que eu vou aprender muitíssimo. Muito obrigado. Nós iremos ter a oportunidade de falar, conversar sobre diversos dispositivos de relação. Nenhum deles vai ser a Assembleia, mas foi bom que tu trouxesses essa descrição aqui e partilhasses connosco, porque me vai dar para começar a contar a história do dia. Não é? Conto sempre uma historinha. Eu normalmente conto no final. Esta é muito curta. Não sei se já contei. Se por acaso contei, peço desculpa. Mas tem a ver com isso. As primeiras assembleias lá da Ponte foram um caos total. Imaginam que são 60 e tal jovens, quase todos com 14 e 15 anos, analfabetos, discutindo, acusando-se, batendo-se. Inclusivamente houve 2 que se bateram no meio da Assembleia. Deu muito que pensar na altura. Eu estava sozinho, estava na sala de aula. Mas daí até de passar a trabalhar em Assembleia foi um longo caminho. E dou-vos só o exemplo de, de um dos incidentes críticos que tem a ver connosco e que se passou numa Assembleia. Já vos falei de uma criança que chegou e urinou no cesto dos papéis? Sim ou não? Eu conheço essa história, Zé. Mas Já. como tu já me contaste tantas histórias a mim, eu se calhar não contaste aos Sim, sim, outros. já contou. Portanto, conto. Bom, então, eu poderei contar outras, mas esta é mais curta e peço desculpa a quem já escutou. Mas foi o seguinte: veio uma criança de uma outra escola, rotulada de extrema violência, quando ela não era violenta, ela era violentada, aliás, como muitos outros. E ela, quando chegou, no primeiro dia, defecou no chão e urinou-nos contra a parede, para mostrar que existia. Nada aconteceu nesse dia. No dia seguinte, era uma sexta-feira,
Ele de manhã chegou e urinou no cesto dos papéis. Mais uma provocação. Na parte da tarde havia reunião. E já agora posso dizer-te que realmente não deve haver um tempo controlado. Deve a cada um controlar-se e controlar o tempo comum. Mas isso é um longo caminho. Não pode exigir de imediato que isso aconteça. Bom, mas voltando à história para concluir. Quando entramos no espaço da reunião da Assembleia, a mesa começou a colher inscrições para falar. Levantavam o braço e tal. Até que uma criança levantou o braço e disse: eu posso falar antes da agenda do dia? Eles tinham uma agenda do dia. Eram eles que faziam a convocatória, a agenda, a ata, tudo. Eles. Com o professor a acompanhar, claro. E a mesa disse: sim, queres falar antes da agenda? Podes falar. E ele disse exatamente isto que eu vou dizer. Estavam visitantes junto de mim e choravam de emoção no final. Ele levantou-se e disse: amigos, perdão, que está aqui disse: amigos, nesta semana, um de nós, ouviram bem? Um de nós urinou no cesto dos papéis. A criança estava lá no meio, começou a olhar para todo lado, porque percebeu que todo mundo, toda a gente sabia que foi ele. Mais ninguém faria isso. Ele então olhava, e a criança continuou, aquela que falou. Então, amigos, eu pergunto, quem de nós pode ajudar um de nós a não voltar a fazer isso? Ajudar um de nós. A criança baixou a cabeça. Ele, naquele momento, percebeu que ele era um de nós, que ninguém o iria castigar ou repreender. Iriam solidariamente o ajudar. Foi um momento, aliás, tenho que começar a escrever estas coisas. E pronto, um de nós. Zizi, parece que há gente a querer entrar. Não sei, mas houve quem me chamasse aqui no celular, que está à espera de entrar, se puderes. Amigo Zé, não tem ninguém tentando entrar, tá bom? Todos que se inscreveram estão entrando, mas não tem nenhuma solicitação de entrada. Tá bom. Então retiro o que disse. Vamos lá então. Tem duas mãozinhas levantadas, amigo Zé, Zélia Grama e o Luiz Murcho. Vamos lá, lugar às mãozinhas. Vamos lá. Primeiro as mulheres. Zélia. Aproveitando para mandar um beijinho a todas as mulheres pelo dia de ontem, que foi o Dia Internacional da Mulher. E já te interrogaste porque é que não há um Dia Internacional do Homem? Mas é que há, Zé. É que há. É o dia 1 de novembro. É o dia de Todos os Santos. Ah, sim. Pronto. Então vamos lá então escutar. Gostei. Então, Zélia. Não sei se a Zélia, nós não estamos te ouvindo nem te vendo. Eu não sei se você está conseguindo acesso ao microfone, ao vídeo. Eu acredito que ela está sem acesso. Se Então, quiser passar para o Luiz. melhor o Luiz começar. Eu gostava de partilhar uma imagem, não consigo, porque não tenho autorização. Se me derem, eu partilho. E, ao mesmo tempo, posso dizer que esta semana o grupo dos estruturandos resolveu fazer uma coisa que ninguém escolheu para fazer. Mas eles chamaram portfólio de perguntas. Então, resolveram fixar na parede as perguntas que muitos deles faziam e quiseram partilhar com todos para ver se alguém tinha respostas. E são perguntas muito engraçadas. Eu gostava de conseguir partilhar, mas não consigo. E se não conseguir, eu leio as perguntas, se não se importam. Não é possível, Zizi. Luiz, já vamos liberar o acesso. O acesso foi tirado porque, como todos sabem, a formação sofreu vários ataques. Então, foi retirado por causa disso. Ainda está sofrendo. Mas eu vou liberar, só um minutinho. Ok, Zizi, ok.
eles fizeram isso autonomamente, acharam que já que tinham que fazer tantas perguntas, então partilhassem as perguntas com todo o grupo. E foi engraçado que são realmente perguntas que dão para aqueles gurus que acham que os alunos assim não têm conteúdo e não têm matéria. São perguntas que têm tudo lá. Basta ir à procura que toda a matéria que os outros professores que já estão mortos dão, né? Oferecem não, vendem, porque eles trabalham. Então está lá tudo. Parece que agora já consigo. Vamos lá ver. Sim, liberado, Luiz. Está bem? Vamos lá ver se eu consigo o que é que eu estou a partilhar. Conseguem ver? Estão a ver as perguntas? Não, ainda não, Luiz. Ok. Eu estou a tentar partilhar a janela. Não sei se estou a fazer bem. Não conseguem ver, pô, não? Não, ainda não. Porquê? Não sei. As perguntas são, eu vou dizer, o que acontece se nós entrarmos dentro de um buraco negro? De onde vêm as estrelas? Porquê é que não caímos se a Terra é redonda? Quem encheu, esta pergunta eu acho fantástica, quem encheu os oceanos? Porquê é que existimos? O que queima mais, o sol ou a lava? Porquê é que a água do mar não cai? Porquê é que só vemos a lua de noite? Não é tão verdade, mas é uma pergunta. Porquê é que chove na Terra e não chove no espaço? São algumas das perguntas que eles fizeram e que estão partilhadas com todos e que todos andam à procura das respostas. Sem ninguém estar a influenciar. Não é? Isto só para dizer que quem tem esta curiosidade vai com certeza aprender. Vai com certeza chegar às respostas. Foi só uma partilha do que andamos aqui a fazer. Obrigado, Luís. Nós, durante estes encontros de sábado, para já vão ser cerca de 30 e tal, deste ano, nós iremos partilhando essas maravilhas que vão surgindo. Não tínhamos pressa, mas saibamos surpreender-nos e admirarmos a capacidade que a criança e o jovem têm de fazer perguntas, quando os deixam fazer perguntas. Em algumas dessas estão contidos saberes que estão na base curricular, mas que, enfim, fez-me lembrar, isto para não estar a falar muito mais, fez-me lembrar uma iniciativa que eu tive lá por princípio da década de 80, e nós vamos falar sobre isso, sobre a avaliação, em que eu propus às crianças que fizessem testes com perguntas deles. Eles fariam as perguntas para os outros. Aconteceu uma coisa extraordinária e que me deixou alertado. É que eles iam aos manuais, porque nós não tínhamos computador, não havia computadores na altura. Eles iam aos manuais, estudavam uma matéria e faziam uma pergunta sobre essa matéria para os outros. Então, os quadros negros enchiam-se de perguntas e, ao acaso, escolhíamos 20 para, às sextas-feiras, fazermos um teste. 20 daquelas perguntas. Aqueles que puseram a pergunta lá, eles sabiam a resposta. Os outros tiveram que a procurar. Então era uma competição incrível, incrível. Havia, enfim, havia prós e contras. E quando falamos de avaliação, vou voltar a falar daquilo que se chama testes construídos com itens dos alunos. Preparai-vos. É maravilhoso. Mas vamos lá então à Zélia. Não sei se a Zélia vai poder falar. Parece que não. Amigo Zé, a Zélia deixou escrito aqui que ela levantou a mãozinha sem querer e ela pediu desculpas. Se eu não me engano, quem tinha levantado a mão foi a Juliana Libardi, mas ela baixou. Bom, então eu vou aproveitar para, enquanto não houver gente que queira falar, vou aproveitar para falar mais um pouco. O encontro anterior foi o primeiro. O anterior do anterior foi o encontro zero. Eu deixei
algumas sugestões de atividade para esta semana. Mas também comecei a pensar qual a designação desta formação. Deve ter um nome. Aquilo que eu pretendo, não sei se é aquilo que pretendes, é que até ao final, ou meados do mês de julho, princípio do mês de julho, todos nós saibamos fazer aquilo que a Escola da Ponte fez. Saibamos trabalhar com dispositivos, com roteiros, com avaliações, tudo como a Escola da Ponte fez. Ou seja, daqui por 3 meses, mais ou menos, teremos completado um processo de mudança. Todos nós estaremos aptos a trabalhar como a Escola da Ponte trabalhou. E, portanto, eu vou dar um nome a este projeto. O projeto chamar-se-á Refazer a Ponte. Refazer a Ponte. Vamos reviver todo o processo, todo o processo. Vamos encontrar obstáculos, que eu também encontrei. Vamos, em cada fase desse projeto, encontrar soluções para esses obstáculos. E há, para que saibam, vou pôr isto tudo por escrito nas minhas cartinhas, aquelas cartinhas do Instagram. Vou falar de várias fases, porque nós vamos passar também aqui. Se por acaso alguém quiser falar enquanto eu falo, levanta a mãozinha e eu paro. E já temos aí a Bea que quer falar, eu vou me calar, depois eu continuo, eu não me esqueço, não quero falar. Mas se alguém quer, prioridade. Vamos lá, Bea. Bom dia, professor, bom dia a todos. Professor, eu comecei na minha turma de primeiro ano essa semana, segunda-feira, então foi a minha primeira experiência, minha primeira semana com uma turma de primeiro ano, numa escola tradicional, 22 alunos. E eu estou sentindo muita dificuldade, muita. Tudo que a gente fala, tudo que eu estudo, eu estou com muita dificuldade em colocar na prática. Então, acho que poderia ser um bom momento para eu ouvir bastante vocês aí do que eu posso fazer, né? São 22 crianças na idade de 6 e 7 anos. Eu estou com a missão de alfabetizá-las, né? Que elas são crianças do primeiro ano. E, assim, tentei fazer acordo de convivência, não deu certo, eles brigam muito, eles se batem, se chutam, se socam, gritam, e eu estou tendo muita dificuldade, não estou sabendo por onde começar. Muito bem. Como dizem os sábios, quem não tem cachorro caça com gato. Eu recordo-me dos primeiros tempos com uma turma que não tinha 22 alunos, tinha 62 alunos. Bem, 62 alunos. E eu compreendi desde a primeira hora que eu não poderia estar sozinho na sala de aula. O primeiro grande obstáculo é esse. A nossa cultura de solidão em sala de aula. Se continuares sozinha, não vais conseguir. Então, vamos ao primeiro momento da ponte. Uma fase de cerca de 8 anos, 8, que nós vamos completar em 2 semanas. Mas naquela altura levei 8 anos. Reparem bem. Eu estou a concentrar cerca de 48 anos de Escola da Ponte em meia dúzia de encontros de sábado. Pensai isto. Passei por tudo aquilo que vós estáis a passar. Tudo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar professores que quisessem. Eu estou a falar para a Bea, eu estou a falar para todos. Estou a falar para pais. E aqui estão pessoas que não são professores profissionais. Eu procurei professores, não havia. A diretora proibiu-me. A inspeção do Ministério foi à escola, ameaçou-me.
Aí eu conheci 4 pais. Não vou explicar a história, é uma história longa. O Egas, o Bagos, o Armindo e a Clara. 3 homens e uma mulher. Pais de alunos. Foi com eles que eu comecei. 1 hora por dia. Ouviram? 1 hora por dia. Distribuíamos alunos. Terei de explicar outra coisa. É tanta coisa. Eu reduzi a turma, não tenho tempo, e vós também não tendes paciência para maturar, de estar a explicar tudo aquilo que eu fiz. Posso dizer-vos que, ao cabo de alguns meses, eu estava na situação da Bea, desesperado. Eu não conseguia fazer nada. Eles tocavam-se, eles batiam-se, eles xingavam-se. Bom, eu eu trabalhava com jovens analfabetos, exatamente como aqueles que chegaram à tua turma, Bea. Só que os teus chegaram com 6 anos. Os meus chegaram com 15. E com 7 anos de aprovações. Tu imaginas, não é? É igual. A dificuldade é idêntica. Então o que eu fiz? Reduzi para 30 a turma. 30 alunos. E com os 4 pais, distribuímos 6 alunos para cada pai. E para cada professor. Ouviram? 30 a dividir por 5. Ficámos com 6 cada um. Tudo mudou. Tudo mudou. Mas quem não tem cachorro caça com gato. Nós recorremos a castigo. Eu não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Era aquilo que eu sabia fazer na altura. Criamos regras, direitos e deveres. Com eles. E com eles nós as fizemos aplicar. Algum aluno que não se comportasse dentro dos direitos, dos deveres, eram-lhe retirados direitos. Eu não vou explicar quais eram, porque eram muito primitivos, mas posso passar-vos depois um dos quadros de direitos e deveres. Quem aplicava esses castigos, a privação do direito? A primeira Assembleia. Criámos a Assembleia. Criámos regras da Assembleia, um regimento da Assembleia. Fizemos a introdução gradual na Assembleia. Eu lembro que a primeira eram 3 crianças, dos 30 eram 3 só. Os outros estavam caladinhos a escutar a Assembleia. Calados. Calados. Porque eu tenho autoridade. Ouviram bem? Eu não sou autoritário, eu tenho autoridade. E os 4 pais também tinham autoridade. Se algum falasse mais alto, eu aproximava-me dele, abraçava-o e olhava para ele, não falava. Ele passava a falar baixo, ou estar calado. Eu tenho autoridade. Eu sou adulto. Eu não tenho o mesmo estatuto de um aluno. Eu sou professor. Ele é aluno. E é bom que eles entendam isso. Respeito mútuo. Ouviram bem? Respeito mútuo. Que era um dos valores. Bom, perdoai que eu de vez em quando falo mais alto, gesticulo, porque é quase como recordar velhos factos. Vamos lá. Bea e todos os outros. Começamos por criar um núcleo de projeto. Começamos por criar uma primeira equipe. Eu e 4 pais. Não demorou muito que vieram mais pais. E vieram membros da comunidade. E fez uma associação de pais. E a partir daí, ao fim de 2 ou 3 meses, havia uma assembleia onde ninguém se atacava, onde ninguém xingava, onde ninguém batia. E a partir daí foi possível trabalhar tudo o resto. Acordos de convivência, dispositivos de relação, tão simples. Mas não sozinha, Bea. Nunca sozinha. De certeza que há pais e membros da comunidade que te podem ajudar a fazer uma equipe. Eu não estou a falar só para a Bea, estou a falar para todos. Ninguém faça isto sozinho em sala de aula, porque não é possível. Não é possível. Entendeste-me? Então, entre 76 e 84, entre 1976 e 1984, 8 anos em que nós criamos esses acordos, esses dispositivos, e ao fim de 8 anos, a Escola da Ponte era a melhor escola portuguesa. Dá para entender? Bom, então, Bea, é bom que tu tragas essas questões,
Porque vamos encontrar muitos obstáculos. Muitos. Vamos encontrar, sobretudo, 7 obstáculos. O primeiro que já encontraste. O primeiro obstáculo sou eu. O primeiro obstáculo é a minha cultura. Nós somos preparados para dar aula. Somos preparados para ser dadores de aula, não para sermos professores. E, portanto, Bea, vai haver muita solidariedade aqui neste grupo. Tu podes contar connosco. Com todos nós. Basta que nos organizemos em assembleias regionais para que nós estejamos sozinhos. E tu, Bea, tu tens gente aí à volta. Em São Pedro da Aldeia, mas também tens em Cabo Frio, tens em Armação, tens em toda a região dos lagos, tens gente como tu. Vamos juntar-nos. E se precisares que nós vamos à tua escola, nós iremos. Todos juntinhos. Para mostrar solidariedade. Mas ficai com esta. Nunca sozinhos. E já agora vai a primeira tarefa para a próxima semana. Ah, pois é. Eu já tinha falado que era preciso criar um núcleo de projeto, uma equipe. E aquilo que tu trouxeste, Bea, vai para o teu portfólio digital. Porque foi uma tentativa. E já vale muito. Já é uma evidência de aprendizagem. Tu aprendeste muito com essa tentativa. É. Porque no portfólio também cabem os rascunhos, as tentativas, as perguntas. Esse portfólio vai ser colocado na sala de aula virtual. Já vos falei disso. Na sala de aula do Google. Cada um de nós vai ter uma sala de aula do Google. E já agora, para quem me enviou já algo para a sala de aula, não é para mim que tem de enviar. Nem é para a Zizi, ou para a Ludmila, ou para o Bruno, para o Mauro, ou para a Tina, não, para o Léo, não. Vão enviar para a vossa sala de aula virtual. Só que a equipe de formadores que nós vamos ter vai ter acesso a essas salas de aula. E cada um dos formadores, não vou dizer quais são, mas irei ainda hoje convidá-los ao momento de criarmos tutorias de formandos. São eles que vão acompanhar a colocação de evidências de aprendizagem na vossa sala de aula virtual. Sala de aula do Google. Isso é sempre surpresa. Já estou a ver a Zizi aflita. Lá vem ele outra vez com mais uma novidade. Não, eu já tinha falado no dia anterior, na sala de aula do Google. Cada um vai ter uma sala de aula do Google. E vai lá colocar o seu portfólio, as suas evidências de aprendizagem. A Bea vai colocar lá, de modo escrito, oral, sei lá, como quiser, com vídeo, aquilo que ela contou hoje. Faz parte do seu portfólio. Daqui por uns 10 anos ela vai ver com saudade aquilo que se passou nesta semana. Mas o trabalho vai ser feito em sala de aula real. E na sala de aula real, tarefa para casa, de novo, criar um núcleo de projeto, a equipe básica. Não ficar sozinho. Segundo, voltar a tentar criar os acordes de convivência. Levantar uma mão para falar, manter silêncio enquanto o outro estiver a falar, e por aí vai. Acordes de convivência. E começar, ou recomeçar, espero que seja recomeçar, as tutorias de 1 para 1. Na sala de aula virtual será de 1 para 1. O filho, o sobrinho, o primo, o vizinho, fazendo perguntas, criando roteiros, as primeiras perguntas para que eles possam fazer pesquisa. Tudo isso vai ser treinado até ao final deste mês. 1 para 1. Mas na sala de aula real, da Bea e dos outros, essa será uma atividade, a criação de roteiros será uma atividade de 1 para 22, na Bea, mas não de 1 para 22. Pelo menos uma meia dúzia, ou 7. A Bea e mais 6 pessoas, para que cada um tenha 3 aprendizes. 3. E com 3 já é possível trabalhar. Dá para entender o que eu disse? Se não for,
Claro, peço que me digam. E vamos ouvir quem tem a mãozinha levantada. Eu tenho muita coisa para falar hoje, mas vamos ouvi-las. Vamos lá. A Carla Marcos está com a mãozinha levantada, primeiramente. Olá, eu hoje trago novidades. Até há pouco tempo era apenas uma mãe com 2 filhos e presidente da Associação de Pais de uma escola. Neste momento também estou a dar aulas e isso devo ao professor José Pacheco, que o ter tirado o curso de formação com ele e com a Hélia Pinto acabou por para já, me dar a conhecer a pedagogia. E aqui também faço um bocadinho uma nota. Acho que a pedagogia também devia de ser falada nas escolas e dita nas escolas, porque eu nem antes de fazer o curso não tinha a noção para já de quem foram os nossos pedagogos, o que é que eles defendiam, o que é que eles tinham, e tudo isso fez-me também querer entrar nesta demanda de ser professor, de viver na pele e no chão as dores do professor, porque só assim é que nós vamos conseguir também levá-los connosco e mudar. Neste momento tenho 9 turmas, portanto 180 alunos, e aqui também, em relação aos colegas que falaram, eu estou a tentar já utilizar a metodologia, apesar de ainda não ter lá escrito nada, não ter feito nenhuma evidência, ponto de fazer entretanto, e na primeira aula já comecei a pôr em prática, portanto, as perguntinhas que o professor, portanto, na apresentação, eu estou a substituir um professor, atenção, portanto, eu estou colocada como uma oferta de escola, aqui em Portugal são as ofertas de escola, estou a substituir um professor que teve um contratempo, não é? Portanto, estou numa disciplina que se chama Literacia Sociodigital, que eu acho que tem tudo para avançar com esta metodologia. Portanto, eu posso aqui tentar conquistar os outros professores e tentar abarcar, eu posso ir para as matemáticas, eu posso estar aqui, ver o que é que eles querem fazer. Portanto, já fiz aquelas perguntas que o professor disse, portanto, as perguntas principais. Porquê? Porque eu quero conhecê-los, e o próprio lhes disse, eu no máximo, ou no mínimo, estarei aqui um mês, eu quero-vos conhecer, portanto, eu quero criar relações. Uma das coisas que aconteceu foi que uma das turmas veio ter comigo e disse que era a pior turma, odeio ouvir isso. No fundo, eles são os desafiadores e se calhar são eles que vão mudar os professores. Portanto, não são a pior turma, são a turma mais desafiadora, e o meu próximo passo é trabalhar com eles os valores. E pronto, está aqui a apresentação do portfólio, que não tive tempo de escrever, com as burocracias de entrar em GIs, andar lá, fazer sumários, etc, etc. Mas pronto, como eu sou da informática, isso para mim também são peanuts. Bom dia, Carla. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Agradeço esse depoimento. Quanto aos sumários e essas burocracias, tu vais-te libertar até junho, portanto, não te preocupes. Mas para já tem que se fazer, não é? Escolhe apenas uma turma, talvez essa, a pior turma. Não vais para as outras. As outras faz como qualquer professor faz. Trabalha, dá as suas aulas. Escolhe uma. E faz nessa hora que tens, aquilo que nós aqui nos propomos fazer. Tá bom, Carla? Vamos então ouvir mais alguém. E coloca isto também na tua sala de aula virtual, como A Viveira ED gostaria de falar. Bom dia, eu sou Raquel, da Viveira, a comunidade de aprendizagem aqui no Vale do Capão. Bom dia, José, Ludmila. E aqui nós pensamos em fazer um pouco diferente, nós montamos essa equipe, mas a gente vai fazer ao invés de fazer uma sala de aula virtual com todos, enfim, nós pensamos em fazer um grupo de estudos quinzenal, e a partir desse grupo de estudos
que vai ser presencial entre educadores e convidando as famílias, enfim, as pessoas que estão próximas, e também criar a sala virtual para conectar com esse movimento, né? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui, nós já temos, né, enfim, essa perspectiva educativa sem essa sala de aula, com aula expositiva, nós já temos uma outra perspectiva aqui, a gente já tem uma certa autonomia, né, sem provas. Então, justamente para contemplar esse aprofundamento que nós buscamos, nós pensamos em fazer presencial, os nossos encontros serão às quartas-feiras à tarde, quinzenal, e a partir disso, dessa construção, a gente vai alimentar, o portfólio vai alimentar o que é necessário, né? E fazer essa construção coletiva a partir disso. Podemos, e claro, né? E o processo da tutoria também fica na nossa vivência, porque como é uma escola pequenininha, a gente já consegue trazer, né? Mas, enfim, a gente vai começar em 10 dias e aí podemos alimentar e saber nutrir um pouquinho mais o nosso, escrever sobre o que a gente precisa, enfim. E gostaria de saber se é possível, se a gente pode adequar dessa forma, que diante dessa equipe que a gente já formou, que por enquanto somos em 6 pessoas, que a gente possa se organizar e criar, enfim. Muito obrigado. Não é por acaso que há casos, há sincronicidades. Eu hoje iria falar disso, exatamente. O que nós teremos de fazer também, para além de criar a sala de aula virtual, onde há 1 para 1, és tu e o teu aprendiz, na sala de aula virtual mais ninguém entra, só tu e o aprendiz, com quem tu vais fazer o texto de estudo, com quem tu vais fazer tudo aquilo que fazes depois também na sala de aula real. Então, quando eu comecei a ter problemas com o Ministério, eu compreendi logo de imediato uma coisa, é que o único modo de eu sobreviver com os pais era fundamentar aquilo que eu fazia na lei e nas ciências da educação. Na lei eu não conseguia, porque ainda era a lei de Salazar, a lei da ditadura, ainda não havia uma lei de bases. Então, o que eu fiz, e agora fica a sugestão, um círculo de estudos. Esse grupo de 6 que tu falaste, eu iria falar hoje, propor pessoas interessadas em teorizar, pessoas interessadas em desenvolver a componente científica, pedagógica, que possa fundamentar aquilo que nós fazemos. E se nós fizermos isso, ninguém vai conseguir destruir o projeto. Então, eu comecei pelo Freinet, né? Estou a falar agora de pedagogos, não é? Há bocadinho a Carla falava que é uma pena que os professores não conheçam os pedagogos, né? O legado, né, que tem, o extraordinário conjunto de saberes que os pedagogos... O professor não sabe, o professor em geral não sabe, não conhece. A formação inicial é, enfim, desperdício, e a não inicial é a mesma história. Então, eu só vou dizer alguns nomes. Porquê é que eu vou dizer os nomes? Porque todos nós, não é só tu, todos nós vamos ter que estudar essa gente. Só que não vamos estudar todos, tudo. Cada um pega num, não é? A Carla participou no curso e sabe como é. Cada um pega num nome e estuda esse nome, vê o que é que pode aplicar dessa pessoa, desse pedagogo, não é? E que partilha com os outros. Não vão todos estudar o mesmo, não é? Até porque é impossível. Então vou deixar alguns nomes. Rudolf Steiner, que foram os meus. Celestin e Elise Freinet. Ovid de Crowley. Não preciso de escrever, que eu vou escrever isto nas cartinhas. John Dewey, Kilpatrick, Krishnamurti, Francisco de Assis, Bartolomés, Alexander Neil, Khalil Gibran, Irene Lisboa, Agostinho da Silva, Luís Michel, Jacques Monnier,
Dautrin, Forre, Cecília Meireles, Carl Rogers, e por aí vai. E por aí vai. Li tudo isso durante 8 anos. Ao fim de 8 anos, ninguém conseguia destruir o projeto. Nós vamos fazer isso num mês, que é ótimo. Até ao fim de março, cada um de nós vai pegar num autor, podem ser estes ou podem ser outros, e vai ver o que é que pode aproveitar desse autor. E vai escrever, e vai pôr na sala de aula virtual aquilo que descobriu. Mais uma evidência de aprendizagem no capítulo da fundamentação legal e científica. E já agora, para casa, para a próxima semana, mais uma tarefa. A tarefa é assim. Na Constituição da República, ou da Federação, e na Lei de Bases portuguesa e brasileira, nós vamos procurar o que é que justifica isto que nós estamos a fazer. O que é que está lá na Constituição? Eu dou um exemplo. Na Constituição está escrito, na Constituição da Federação Brasileira, por exemplo, no artigo 206 está escrito: a educação é um direito de todos. Ponto. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu não vou dar mais exemplo. E desprocurar na lei geral, que é a Constituição, e na lei de base, só nestes 2 documentos, só. O que é que justifica que nós estejamos aqui? O que é que justifica esta mudança? Porquê é que nós estamos aqui? Qual é o motivo? Estão lá, estão todos lá. E já agora vão procurar nesses documentos o que é que impede. O que é que impede que nós façamos isto? Nesses documentos. Não vão ver outros, porque há outros que impedem. Mas esses outros estão fora da lei. Lá iremos, lá iremos. Resumindo, o que é que fundamenta aquilo que estamos a fazer e o que é que impede? Qual é a base, por exemplo, científica da existência de sala de aula? Qual é a base da existência de turma? Qual é? Qual é a base científica da segmentação em Fundamental 1, Fundamental 2, primeiros ciclos? Qual é a base? Nós vamos ter que descobrir isso. Vai ser extremamente divertido. Então, com tudo isso que nós vamos escrever até julho, e com tudo aquilo que nós vamos escrever entre setembro e novembro, nós iremos fazer um livro que a Ludmila vai coordenar. Já agora. Um livro com cerca de dezenas de mãos. As nossas mãos. O nosso trabalho num livro. Vai ficar célebre esse livro. Vos garanto. Com tudo aquilo que nós vamos fazer. Até novembro e dezembro. Vamos a seguir. Vamos lá. Há tanta coisa aqui para conversar. Quem está a seguir, Zizi? A Ludmila está com a mãozinha levantada. Olá, bom dia a todos. Só para reforçar o que o professor trouxe, a importância da criação do Google Sala de Aula. Eu não sei se alguém tem alguma dificuldade, então aqui eu me coloco à disposição para ajudar, caso alguém queira. Nós podemos fazer um momento virtual, para isso poder ser fácil para todos. E esse livro que o professor mencionou, que será escrito a várias mãos, não só por quem já está aqui, mas por quem já trabalha já há bastante tempo com o professor. A importância do Google Sala de Aula é para isso, para que a gente tenha esse repositório de informações com todas as experiências organizadas, datadas, para que a gente possa pautar depois, teorizando junto com os grandes pedagogos que o professor mencionou. Então, eu vou deixar o e-mail aqui na mensagem, para mais uma vez, quem tiver dificuldade de abrir um Google Sala de Aula, para entrar em contato por e-mail, e aí nós podemos resolver isso, tá bom? Obrigada. Há 2 anos eu tinha decidido, ou melhor, há 4 anos tinha decidido não publicar mais nenhum livro. Cansei. Eu tenho 151 livros publicados. Então, escrevi aquele que tem dado muito que falar, que é inovar é assumir um compromisso ético com a educação. E disse, nunca mais escrevo. Mas agora, a partir de abril, podereis ter a oportunidade de ter acesso a 3 livros que eu escrevi. Um em janeiro, um em fevereiro e este em março. O primeiro o título é Escola Pública. O segundo tem por título Formação, Dilemas e Soluções. E o terceiro, que acabei há 3 dias atrás, chama-se Autonomias. São 3 livros fundamentais. Até ao final do ano vou escrever mais 7.
E a partir de dezembro, deixo convosco a escrita. Esse livro que eu refiro, que vai passar, enfim, por várias mãos, é o capítulo final da minha escrita e é o início da vossa escrita. Vamos a seguir, quem está? Amigo Zé, o José Guilherme. Oi, vocês me ouvem? É, José. Sim. Tá. Eu, na verdade, queria só compartilhar um pouquinho, rapidamente, de como que eu cheguei até aqui e pedir uma orientação, assim, também. Enfim, gostei de ouvir as partilhas, até porque, às vezes, eu escuto umas partilhas que parece que eu tô totalmente muito longe de qualquer possibilidade de uma comunidade de aprendizagem, com as experiências que eu tenho na escola. Eu sou professor de artes do município de Porto Alegre, e eu cheguei até esses encontros na pandemia, quando estavam acontecendo os encontros também para a formação das turmas piloto. E eu cheguei a iniciar algo na escola que eu trabalhava em Sapucaia do Sul, que é uma cidade próxima daqui. E a gente chegou a trabalhar numa horta comunitária que tinha lá na escola, mas era tudo muito incipiente e era emocionante, porque os alunos pediam, eu encontrava eles pelo corredor, eles pediam para voltar, queriam que a gente continuasse. Por várias questões, que eu não vou me alongar aqui, acabou não continuando, e eu acabei até me exonerando do município e vim trabalhar só em Porto Alegre. Mas o que eu queria partilhar mais é assim que eu confesso que eu fiquei bastante frustrado. Eu acho que, num certo sentido, esses prazos que o professor José Pacheco está trazendo, de estudo, e aí a tutoria, e aí até tal data tem que ter isso e aquilo, eu confesso que naquele ano, eu tinha uma esperança de que realmente isso seria possível. E eu fiz vários contatos, não só dentro da escola, como fora. Uma pessoa e uma comunidade que me ajudou muito aqui foi o Bruno, da Escola da Floresta, Comunidade da Floresta, agora não lembro, que está aqui também no encontro, ele está todos os sábados aqui. E a gente, no grupo na Arcas Regional do Sul, a gente até fez um encontro entre nós, e aí, assim, o encontro era todo o pessoal da Floresta, dessa escola, mas eu e Lauis, que Lauis está aqui também no encontro. E lá, eu e Lauis não temos nenhuma comunidade que a gente tenha começado, né? E aí a gente se deu conta que no Rio Grande do Sul tem só, assim, pelo menos oficialmente reconhecido, só esse grupo da Floresta, né? Então, foi um apoio muito grande ouvir esses relatos todos e ver até onde a gente pode andar. Só que, ao mesmo tempo, tem uma frustração muito grande, assim, tanto no sentido de que parece que aquele ano que eu tentei de vários jeitos, mesmo com todos os apoios, não foi possível, assim, ter um desenvolvimento maior como eu gostaria, pela questão da distância, por questões burocráticas e institucionais, etc. E por força minha também, né? Eu sou o primeiro obstáculo, como o professor José falou, assim. Mas eu tô com uma esperança de que a escola que eu tô agora eu consiga, talvez, retomar isso, assim. Porque é uma escola mais perto, né? É perto em Porto Alegre, né? Não é tão perto, mas é bem mais perto do que era a anterior. E é uma escola engajada. Eu sinto, assim, que a equipe é engajada, tem muitos projetos na escola, são projetos oficiais, assim, oficiais no sentido de que a prefeitura paga horas para projetos, inclusive tem um projeto que chama Protagonismo Juvenil, a professora que puxa esse projeto é muito legal, ela dá voz para os alunos, eles fazem o projeto que eles querem, é muito interessante, e em algumas medidas, assim, ela até se assemelha, eu até conversei com ela disse, eu acho que é parecido com o que a gente faz e tal. Mas eu queria realmente, voluntariamente, porque como eu estou em estágio probatório, eu não consigo ter assim um projeto oficial, mas voluntariamente ir num contraturno, e aí eu não vou conseguir muitas vezes por semana, provavelmente só uma vez por semana, e não sei quantas horas. E aí o que eu pensei inicialmente é isso, aí eu queria perguntar se seria um bom começo.
Porque, não, só um parênteses que eu acabo falando e faço várias digressões e me perco. Mas eu queria só comentar que eu gostei muito de ouvir o relato da B, apesar da dificuldade, porque para mim também é assim, sabe? É como se fosse, a gente vê uma comunidade de aprendizagem, parece que todo mundo faz, né, tem aquela coisa autônoma e a gente vai construindo junto. Só que quando tu entra numa escola pública de periferia, com tráfico, com todo tipo de violência, eu peguei turmas no ano passado, assim, que era o tempo todo separando briga, sempre saía alguém machucado, sabe? É uma coisa. Então é como se fosse assim. Foi um pouco alentador ouvir o professor José falando também, do tipo, esquece as outras turmas, continua dando aula normal, foi o que eu entendi, tá? E aí escolhe uma, né? E aí o que eu pensei foi isso, assim, eu vou continuar nos esforços, claro, não de uma coisa totalmente convencional, mas nos esforços de tentar mudar por dentro, mas de talvez num contraturno, entre aspas, escolher, ver aqueles alunos que têm um potencial maior de construir um projeto e tal, e aí eu vou precisar desse apoio interno. Eu tenho um apoio externo, eu tenho o apoio de estar aqui no sábado, eu tenho o apoio do pessoal da floresta ali também, mas eu preciso de alguém lá dentro junto. E eu estou tentando falar com colegas da escola, e fico, tipo, mandando mensagem um para um, até não sei se tem gente que está na chamada agora. Falei com vários colegas lá da escola, e aí alguns se interessam, acham legal e tal, só que, né, eu preciso de um engajamento, como o professor José falou, não dá para ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho. Eu já fiquei muito sozinho no passado, e eu preciso ter pelo menos mais uma pessoa junto. Não vai ser essa professora do Proju, porque ela já tem Proju, ela não faria uma outra coisa junto comigo, muito dificilmente, e ela tem toda a carga horária dela. Mas não sei, sabe? É isso, eu queria saber se esse é um caminho, e também dizer assim, que eu tô relaxando com relação a esses prazos, eu não vou cumprir esses prazos de estudo, eu vou fazer dentro do tempo que é possível aqui, dentro dessas condições todas. Enfim, falei bastante já, mas queria ouvir um pouco de vocês e... Então, José, eu vou ser bem cara de pau. Tu vais fazer naquilo que tu entenderes que é possível. Pode ser no contraturno, pode ser onde quiser, com o conjunto, não sozinho, criado, mas os tempos vão ser respeitados. Aquilo que eu proponho é perfeitamente viável. Estás a ver como eu sou cara de pau? Aquilo que eu proponho, que é, até ao fim de junho, fazer acordos de convivência, fazer a criação de dispositivos de relação e, na sala de aula virtual, fazer de um para um roteiros de estudo, não é? Tutoria, isso é perfeitamente viável até ao fim de junho. Nisso eu não compactuo, José. Eu sou assim, cara de pau. Podes considerar-me um ditador, mas eu sei que é possível. Quanto a tu teres desistido da vez anterior, eu vou-te dizer, só na região metropolitana de Porto Alegre, considerarmos, por exemplo, Viamão, Alvorada, Eldorado, toda essa região aí, que eu conheço muito bem, eu posso dar-te o nome de mais de 100 Josés que desistiram nos últimos 23 anos. Mais de 100. Ouviste bem, José? E sabes porquê? Começaram sozinhos. Depois, um dia talvez escreva porque é que eles desistiram. Eu me considero muito responsável por isso. Só que desta vez eu vou evitar que vós façais as besteiras. É só isso para que eu sirvo. E a primeira besteira é essa. Nós vamos lentamente. José, nós vamos com calma. Mas vamos. Ninguém me diga no final de junho que não fez um acordo de convivência, que não fez um roteiro de estudo, porque a partir daí é melhor sair. Não vale a pena. Desculpai que falo assim e peço perdão ao José de estar a falar deste modo, porque ele foi honesto. Eu estou a ser honesto com ele e convosco. Leal. É perfeitamente viável. Não vamos deixar para amanhã. A procrastinação é uma coisa, é terrível, é uma doença. Deixar para depois. Depois quando? Nunca mais. Este processo obedece a uma sequência. E essa sequência vai ser respeitada. Custa o que custa. Porque é uma sequência que eu sei que é possível. Então,
O que é preciso é criar as condições para que seja possível. E já hoje falei. Não trabalhar sozinho, trabalhar apenas 1 hora por dia, uma turma, 1 hora, introduzir um primeiro dispositivo, levantar a mão para pedir a palavra, fazer 1 para 1, fazendo perguntas. Isto pode ser feito durante 1 hora por dia. Pode e deve. Peço desculpa se ficam zangados comigo, mas eu sou assim, cara de pau, porque posso ter muitos defeitos, mas não sou desleal nem hipócrita. E considero que os meus colegas, como o José, são profissionais de extrema qualidade. E, portanto, eu só exijo aquilo que é possível. Estão a ver como eu sou? Se quiserem desistir, façam um favor. Eu não quero que desistam. Não quero. Mas também não quero chegar ao fim do mês de junho ou julho, ou chegar ao fim de novembro, porque há 2 momentos, depois ireis ver como é, chegar ao fim e estar aqui meia dúzia de pessoas, como já esteve nas anteriores iniciativas, e o que é que fizeram? Nada. Umas coisinhas. Não, desta vez não. Desta vez nós devemos chegar ao fim de novembro, ao princípio de dezembro, com uma rede de comunidades de aprendizagem que vai mostrar ao país e ao mundo que é possível que todos aprendam e que há professores com alto sentido de responsabilidade que amam efetivamente os seus alunos. É isto que vai acontecer. Peço desculpa da emoção. Está muita gente para falar, é maravilhoso. Então, vamos a seguir. Estamos a 2 minutos do final. Eu proponho que se façam mais 10 minutinhos. Não proponho, eu imponho. Pronto, vamos fazer mais 10 minutinhos. Gizi, estás a casa. Caroline Castro, a próxima mãozinha. Sou eu, tenho autoridade. Vamos? Olá, boa tarde, bom dia. Aqui a gente está num movimento, né, de um grupo de comunidade de aprendizagem a ser formada, e eu particularmente acompanhei bastante o início da formação da comunidade do pessoal do Bruno, ali da Escola da Floresta. Já estive com o professor Pacheco aqui na região onde eu estou, em grupo de Parobé, em vários locais, e fiz, assim, uma imersão junto do pessoal Caçapava, né? Então, a gente ficou, eu e meu companheiro, 6 meses lá, acompanhando e fazendo as tutorias. E uma outra parceira nossa aqui da região de Taquara, eu estou em Rolante, no Rio Grande do Sul, e uma outra pessoa que estava junto com a gente, a Cris, que está aqui na reunião, de Taquara, que somos municípios vizinhos, né, também acompanhou a Escola da Floresta. Também saudade aí, pessoal. E então, assim, a gente teve essa imersão junto do pessoal lá em Caçapava e começamos a organizar agora em Rolante um outro grupo, né, em que estamos eu, Igor e Cris, que temos essa experiência com a Escola da Floresta, mais outras pessoas, né. E eu trabalho oficialmente no Instituto Federal, aqui em Rolante, né. Eu não sou professora, eu trabalho como apoio pedagógico, e dentro do Instituto eu registrei um projeto de extensão para a constituição da comunidade de aprendizagem. Então, a gente começou os encontros em dezembro do ano passado, para reunir pessoas que quisessem constituir uma comunidade. E o projeto de extensão tem essa finalidade de formar o grupo. E nós estamos agora numa fase em que a gente já fez o círculo de valores e já montamos, assim, com base no pessoal lá da Escola da Floresta, também o nosso estatuto para nos tornarmos associação, né? Então, sendo uma associação sem fins lucrativos. Porém, a gente não conseguiu abertura junto da escola pública mais próxima do Instituto, porque o Instituto ele tem ensino médio e ele é muito fechado, assim, com o médio junto do técnico. Então, assim, eu tenho esperanças de conseguir, né, pelo Instituto, algum caminho junto do curso de ProEja, mas resolvemos criar o grupo mesmo assim, fora, sem vincular com nenhuma turma do Instituto, né? Então, a gente começou e sentimos a necessidade de ter um espaço físico para além disso, e alugamos um sítio próximo ao Instituto Federal, né? E aí a gente começou a trabalhar nesse sítio
estamos, assim, com um trabalho muito ativo de organização do espaço físico lá, né, e aí tem pessoas do grupo que tem crianças, e a gente está se reunindo lá e vendo possibilidades de construção do espaço e de atividades agora que a gente pode oferecer nesse sítio como associação. Né? Então, a gente está nessa fase de organização desse espaço físico, tem várias reformas que a gente está fazendo, e pretendemos que algumas atividades ali sejam feitas, né, vinculando, por exemplo, estudantes bolsistas do Instituto Federal, que aí eu consigo, né, via Instituto, ter atividades com os estudantes do ensino médio ali, e também com outras crianças, né, que vierem a participar das atividades que a gente vai fazer. Então, a gente está com um caminho, assim, né, mais difuso. A escola mais próxima da educação básica até entraram, a diretora e professora participaram inicialmente dos nossos movimentos e depois saíram. Então, assim, a gente não conseguiu fazer essa liga, né, com a escola. Mas estamos caminhando. Portanto, o que estás a dizer, eu vou fazer já uma sugestão para ti e para todos. Quando eu faço a sugestão para alguém, é para todos. Isto é uma aula, é uma turma. Vamos registar tudo isso e colocar na sala de aula virtual. O que vós fizestes, etc. Nós iremos voltar a esse assunto, a questão dos projetos de extensão universitária. Vai mantendo contato com o Bruno e com toda aquela boa gente de Caçapava para pensarmos projetos de formação inicial. Estou a falar de licenciatura e até pós, ok? Mas isso mais adiante a gente irá ver. Mas comecei a construir um diário onde vós escreveis tudo isso. Quando vierdes falar sobre alguma coisa, tentai ser o mais sucinto possível para que todos possam falar, tá bom? Faço este apelo, porque não há ninguém aqui a controlar o tema. É uma sugestão que eu tenho. Peço desculpa à Zizi. Então, vamos fazer diários. Tudo isso que tu disseste, põe na tua sala de aula virtual, tá bom? Quando eu falei há pouco de formadores, de um corpo de formadores, é porque naturalmente o Bruno, no seu lugar de referência, que é o lugar da Escola da Floresta, nós iremos dar alguns lugares de referência em Portugal e no Brasil. Lugares de referência é onde já está a acontecer algo diferente. E esse lugar diferente pode ser visitado, mas a gente vai falar disso em breve. Então, o Bruno certamente será o formador natural de toda a região sul. Estou a falar de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até Curitiba, lá em cima, no Paraná. Vamos ver. Isso é uma questão que eu vou conversar com os meus amigos e as minhas amigas mais próximos. Estamos a 5 minutos do final. Eu estou a ver que estão aqui 5 mãozinhas levantadas e tenho muita pena realmente não podermos escutar todos, mas proponho que a Zizi dê a palavra aos 4 seguintes, à Ana Crista, para que comecem o próximo encontro no sábado próximo. Pode ser, porque não vai ser possível hoje. Então, Zizi, toma conta, ou alguém foi embora. Bom, toma conta da Paula Gaspar, da Rita Alexandre e da Maria Ângela para começarem a reunião próxima, tá bom? Peço desculpa, o tempo é sempre escasso, mas também não pode ser mais do que este. Vamos ouvir então a Ana Crista. E depois eu deixo já as minhas despedidas dizendo o seguinte: para além de todas as tarefas que eu já falei, eu proponho que vós possais, quem ainda não assistiu, a um vídeo da Escola da Ponte, de 1996. 1996. Eu vou deixar aqui ao ladinho, nesta coisa que tem aqui, vou escrever aqui, dá-me só um minutinho, que eu vou colocar aqui escrito, ora deixa ver, e vós peço-vos para verdes este vídeo. Oh diabo, não foi? Tá, foi. Pronto, está aí. É muito longo, é muito grande, basta copiar, tá bom? Copiam
vão ver, porque no próximo encontro vamos falar sobre esse vídeo. Ana? Alô, boa tarde a todos. Então, as experiências que eu queria mais partilhar hoje era um bocado dentro da linha do que o Luís partilhou. Eu tenho 5 turmas, sou professora de artes há 9 anos, na escola pública, primeiro ciclo, e às vezes jardim de infância, e já uso a metodologia de projeto. Fiz uma formação com a Escola da Ponte, salvo erro, em 2013. Eu estava na altura na escola pública, mas estive lá um ano como psicóloga. Eu vou usar a palavra escolar e não educacional, onde estive lá um ano e saí, e resolvi então passar para o ensino. Então, quando entrei, já usei desde sempre um bocadinho a referência da pedagogia da Escola da Ponte, porque era a formação que eu tinha, apesar de ter estudado outras. Ou seja, a metodologia de projeto já lá estava. Mas tem sido sempre essa. Nunca, sempre também procurei para a escola pública, para além de fazer a intervenção direta com as crianças, procurar parceiros, professores. Em 9 anos, diversos agrupamentos, não consegui nenhum. Concordam uns, mas fazer, não. Por motivos distintos, cada um deles. Mas esta semana, eu resolvi, para além do modelo estar relativamente instalado, não estava expresso, não estava explícito, e fizemos assembleia. Foi extraordinário. Eu vou só partilhar, tenho todos os anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas o do quarto ano, que são os mais velhos, todos eles têm respostas surpreendentes, mas estas eu vou partilhar com vocês. Havia 2 perguntas, a primeira, qual é o tema do próximo projeto, vamos entrar no terceiro projeto, e a segunda era, o que é que vocês sentem ao serem consultados? O que é que vocês sentem no fim? Vocês vão-me dizer como é que vocês se sentiram ao poderem participar na escolha do que vão aprender. Então, em relação a projetos, temos aqui. Eu acho que então os pais não conhecem estes filhos de certeza absoluta, sintética e analítica. Mitologia grega. Planeta e natureza. Egito, mistérios, múmias, pirâmides. Tecnologia, como usar o bom e o mau. Animais selvagens, canibalismo. E depois há um que se levanta, quase parecia o Martin Luther King com 10 anos, porque ele é do meu tamanho, ou maior, e diz-me assim com uma voz muito, muito grossa: espiritualidade. Toda a gente se calou. Pronto, basicamente era isto. Estas são as crianças que nós temos connosco. Senti-me muito bem, senti como, apesar de eu já aplicar a metodologia, o facto da assembleia, a história, tenho aqui, levei uma coisa destas, é o guardião do tempo, mas pronto, é isto, é ampulheta. Adoraram, tiveram super atentos, todos querem participar. Em relação, só para terminar, como é que eles se sentiram ao serem abordados, ao serem consultados. Eles disseram várias coisas, que era simpático, que era isto, que era aquilo. Quando eu já estava de costas a arrumar as coisas para sair, uma das alunas entra na aula e diz-me assim: respeito, professora, senti respeito. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Peço desculpas pelo barulho dos cães. E era isso que eu queria partilhar. Obrigada. Obrigado, Ana. Não vos esqueçais da minha recomendação, fazer um diário, colocar na sala de aula virtual. Muita coisa que vós dissestes hoje e muita coisa que outros não disseram, mas que poderiam ter dito, coloquai nesse diário. É um ótimo instrumento para o portfólio de avaliação. Ficai em paz, foi um prazer. Perdoai alguma excitação minha em certos momentos, sobretudo o José, que me perdoa do modo como eu falei, mas as coisas vão acontecer. Gratidão, até sábado. Boa sorte. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Próximo sábado. Tchau a todos. Boa semana. Força, Carla. Obrigada. Quem quiser participar. Se precisares de ajuda, diz, está bem? Que nós vamos lá fazer com uma força. Pode estar com vocês. Beijos grandes.
Beijo. Tanto problemas aqui Beijinho. hoje.